O juiz poderia rejeitar uma certidão de casamento da igreja, cuja própria foi emitida pelo registro civil, porque a igreja entregou esse documento a eles em 1909 em seu arquivo? Bom, Fabiano, o que eu posso te dizer em relação a isso, tá? Os juízes, eles aceitam documentos com base na era atual daquele documento. Se naquela época o documento já era da era civil, o documento precisa ser realmente emitido pelo registro civil. Então até aí está correto. Enquanto que você me coloca aqui a certidão de casamento que foi emitida era uma certidão da igreja. Eu não sei exatamente como você conseguiu um documento religioso dentro do registro civil. Eu vejo uma possibilidade como essa acontecer no caso, por exemplo, de quem pede, às vezes, um desarquivamento de um processo, e aí ali naquele desarquivamento você pode encontrar outros documentos complementares. Então essa é uma situação. Uma outra situação talvez fosse, por exemplo, uma certidão de casamento religioso com efeito civil, que também pode acontecer. Em ambos os casos, são certidões válidas, cada um no seu período. No caso da certidão religiosa, se ela realmente tem um efeito civil, esse documento passa sim a ser aceito por qualquer responsável, seja ele um juiz, seja ele um oficial, tá? Pode ser um oficial de comune, um oficial de consulado. Um documento religioso com efeito civil, ele tem a possibilidade de ser apresentado de qualquer forma. Agora, quando você tem um documento religioso, ok? Que foi emitido em um ano que já existia o registro civil e não existe esse registro civil, por exemplo, eles se casaram somente na igreja, mas nunca se casaram no cartório, por exemplo, pode ser que, em alguns casos, seja interessante fazer o registro tardio deste casamento. Pode ser, não é obrigatório, tá? Quando talvez seria interessante verificar a possibilidade de se fazer um registro tardio de um casamento que só aconteceu no religioso, quando o filho que nasceu desse relacionamento, deste casamento, ele não tenha primeiro nascido antes de acontecer, aliás, depois de acontecer esse casamento, ou até mesmo ele não tenha sido declarado, seja um filho natural, mas não tenha sido declarado pelo genitor que transmite a cidadania italiana. Então, nesses casos, aí talvez seria interessante fazer o registro tardio para procurar legitimar, ok, esse filho, caso esse filho tenha nascido já após o casamento dos pais. Se o filho nasceu antes do casamento dos pais, um registro tardio nesse caso não serviria de nada. Teríamos sim que ter aí a declaração desse nascimento feita pelo genitor que transmite a cidadania italiana. Então a sua pergunta em relação ao juiz aceitar um documento de uma certidão de casamento religiosa que foi emitida por um cartório de registro civil, essa certidão religiosa, muito provavelmente, ela deve ter um efeito civil. Caso contrário, ela é apenas uma cópia de um documento que foi inserido em algum processo e ali foi arquivada.